Nós queremos fazer uma abertura para a igreja nesta manhã sobre luz da esperança sem desespero. Olha, irmãos, quando eu ainda era jovem, tinha uma música que cantava assim, que as desilusões eram tantas, e essa música fez muito sucesso. E eu lembro que os jovens cantavam, ainda era menino. Mas na verdade quem deposita esperança no homem certamente será desapontado, cantará um lamento. Sequência de desapontamentos conduzem para uma desilusão difícil, de difícil reparo da alma. Quanto à recuperação do homem para o próprio homem, ou no meio em que o homem vive, nas coisas materiais, isso vai provocar um efeito nefasto ainda pior, que é o isolamento, o individualismo e a acentuação da desconfiança, que isso é normal pelos fatos. Devido a múltiplos desapontamentos, como traições, mentiras, enfim, frustração e frustrados nunca faltarão aqui neste mundo. Paulo avisa o evangelista Timóteo, no início da sua carreira, que entre vários maus predicativos dos homens, também encontrariam os traidores, que teriam uma aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. 2 Timóteo, capítulo 3. Nosso Senhor Jesus foi traído, mas nunca traiu. Alertou seus discípulos num sermão profético do princípio do fim, que o comportamento comum dos homens seria a traição. Essa feição de comportamento circula entre nós, nos filmes, nos teatros, nas novelas e na vida real, como um comportamento social e aceito. Alguns até acham que a traição e a mentira têm um efeito benéfico para a convivência e a ambientação social. Jesus dizia do comportamento dos religiosos nessa questão, traidores cheios de promessas, e diz a palavra que enganam e são enganados. Chega ao ponto de cauterizar a consciência em relação a esse delito. Jesus diz lá em Mateus 24, na altura do versículo 5 e depois versículo 10, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Traição traz ódio. Traz ódio, traz o afastamento, traz o individualismo, traz o ceticismo, traz a descrença. Se a tendência profética é aumento generalizado deste comportamento desapontador e frustrante, é certo que as pessoas ficarão cada dia mais desonestas, e aqueles que porventura ainda têm um resquício de honestidade ficarão céticos, descrentes com tudo e com todos. E aí vem o isolamento, a frustrante causa da sociedade, que é o individualismo, o egocentrismo. Ele é um caminho para o refúgio dos traídos e traidores. Ainda que possam fazer contratos, ter testemunhas, ou qualquer instrumento que possa garantir promessas e de acordos, nada segura essa regra do mal. Rompem e descumprem contratos, juramentos, e em todas as instâncias, no casamento, nos negócios, nas parcerias, nas amizades e na própria igreja.
isto é, perde completamente a esperança, e a descrença torna e toma o lugar de regra sábia de proteção, o ceticismo. Não é novidade ouvirmos que não acreditam em mais nada, não acreditam em mais ninguém. Esse é o fruto do homem para o homem, do homem para a matéria, do homem para as coisas. Chega ao ponto de dizer que o animal é o melhor amigo. E o animal dá o exemplo, porque geralmente o animal não trai, porque ele é mais puro do que o caráter dos impuros. Impressionante e triste ao mesmo tempo. Nós sabemos, pela palavra, que não devemos confiar nos homens, e não devemos ir à batalha confiando em carros e cavalos, como diz o profeta velho testamentário. Mas ainda deve ter um remanescente na contramão do mal para colocar uma vírgula nessas frases generalizadas da desesperança e da descrença. Ainda há e sempre haverá esperança naquele que nunca traiu e nos ensinou o caminho da fidelidade. Será o único permanentemente fiel. Dele devemos falar, nele devemos crer. Nele devemos louvar, a ele devemos o louvor. Amém, irmãos? Dele e nele devemos fazer o anúncio das boas novas. Então o valor da esperança está em Jesus, sempre, sempre em Jesus. Pedro diz sobre a esperança no Senhor, que pode levar as pessoas a ver um futuro na esperança, e somos responsáveis pela causa e efeito nos homens. E Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, segunda parte: santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vai ter questionamento. Nós respondemos pelas nossas atitudes, pela nossa vida, pelo que somos, não pelo que falamos, porque o falar é consequência daquilo que nós somos, senão a hipocrisia reina. Assim, a esperança é um sinal para o mundo e confirmação para os salvos esperançosos no Senhor. Paulo diz à igreja de Romanos: porque em esperança fomos salvos, e em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Amém, irmãos? Nós temos o compromisso de mudar conceitos, de mudar e transformar conceitos nesse mundo pecaminoso e já sem esperança, porque a esperança dos salvos deve ser perceptível e influenciadora e deve intrigar as pessoas a partir do nosso leito, a partir da nossa família, a partir do nosso serviço dentro da igreja e na comunidade, no mundo, no país que nós vivemos. É uma evidência da nossa fé para aqueles que têm fé. A esperança é um atributo de Deus que sempre agrega frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22, mas o fruto da esperança do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso agrega nos conceitos, nos atributos de Deus aos filhos de Deus, porque ela é acompanhada de um dos frutos do Espírito, que é a paz. Caso contrário, é desesperança e desespero. E isto abunda e superabunda entre os homens, e profeticamente isto vai se acentuar, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por isso, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança deve ser publicada, deve ser glorificada no Senhor. A esperança, meus irmãos, germina nas dificuldades, não é na fartura, porque nós
temos que ter a fé daquilo que o Senhor nos prometeu. Paulo diz ainda em Romanos capítulo 5, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Tem degraus para subir, e o primeiro degrau é a tribulação. Quando nós começamos na tribulação, nós vamos ter paciência produzida, é o efeito de vencer as tribulações, e aí nós vamos ser experientes. Na experiência, o último degrau é esperar o Senhor. Amém? Desesperados sempre vão ser e serão confusos. Na provação, nas dificuldades, no exame, numa prova, numa doença, vem o desespero, vem a insegurança. A esperança não traz confusão, diz o apóstolo Paulo aos irmãos em Romanos. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Desespero não deve habitar nos corações daquele que tem a esperança no Senhor. Na ressurreição de Jesus, abriram as portas da esperança, meus irmãos. Porque quando os discípulos ficaram na quarentena em Jerusalém, eles estavam ainda num limbo de incerteza entre fuga e ficar em Jerusalém. Mas por obediência surgiu a esperança na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Isso deve ser anunciado. Assim é a importância da esperança nos salvos. Esperança não pode ser fracionada. Não existe meia esperança. Meia esperança é desespero, é insegurança. Existe sim. Se há esperança, não há desespero. Se há desespero, então não há esperança. Não tem meio termo. Ou somos esperançosos, ou não temos esperança nenhuma. Ou somos no Senhor, ou estamos no conceito dos homens que busca esperança, confirmação no próprio homem e na matéria. E como fechou o apóstolo Pedro na sua primeira carta: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós temos o caminho de viver em esperança. Em esperança fomos salvos. Nós devemos anunciar ao mundo desesperado que vai se multiplicar a desesperança dos homens, entre os homens, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua intimidade. Nós não devemos habitar nesse meio de cunho social fora do contexto do Senhor, mas devemos anunciar as boas novas através da obra de Jesus Cristo em nós, a esperança na vida eterna. Amém. Que tenhamos um bom dia, um bom domingo de louvor e glória e honra ao Senhor. Amém? Amém, irmãos.